nós somos da disciplina ali de Direito Ambiental, né, do Programa de Gestão Ambiental. Então, nós fizemos algumas pesquisas referente ao desmatamento. E daí nós fizemos pesquisas também referente ao município de Piabiru, e agora a gente vai expor aqui um pouquinho do que a gente pesquisou e uma proposta que a gente, né, que tem aqui para sugerir com relação a isso. Vocês conseguiram ver a tela? Tá aparecendo? Deu certo, Gabi. Okay. Obrigada. Então, a nossa proposta é com relação ao pagamento por serviços ambientais ali no município. Pode descer, Gabi. A nossa proposta, então, ela tem relação ao reflorestamento, né? Ela é voltada para o reflorestamento das propriedades do município que precisam ter as suas áreas restauradas. Então, acho que a pessoa mutou. Então, com relação ao desmatamento ali da Mata Atlântica, num contexto geral, a gente sabe que esse é o bioma que é o consumidor de carbono, né, um dos principais. Então, com esse impacto não tendo as florestas, né, com a sua devastação, acaba não conseguindo, o bioma não consegue fazer esse seu papel, né, então quanto menos tiver dessa capacidade, mais emissão de gases a gente vai ter ali indo direto para a atmosfera, e isso acaba tendo um efeito dominó, acaba afetando ali o ciclo hidrológico, a perda da biodiversidade, degradação do solo, e quanto mais emissões de gases a gente tem, maior a temperatura, que também influencia ali nas mudanças climáticas. Então, trazendo todo esse contexto ali para o município de Piabiru, a gente viu que a maior parte do desmatamento ali do município tem relação com a agropecuária. Então, esse é um dos principais vetores de pressão ali para o desmatamento do município. No mapa e biomas, acho que eu coloquei no outro slide, mas ele aparece com... Não, pode voltar, Gabi. Ele aparece com a área ali do município com 85% voltada para a agropecuária. Então, já direcionando para os nossos objetivos ali do edital que a gente elaborou, um dos objetivos é verificar a área com maior desmatamento do município, ver de forma isolada para acabar fazendo um cálculo da emissão de CO2 que ela acaba emitindo, e para a gente verificar ali a quantidade de vegetação para fazer esse reflorestamento. Aí pode ir para o próximo, Gabi. Então, dando continuidade ali no objetivo que eu comecei, a gente utilizaria, né, a proposta é utilizar a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que está estipulado ali na Lei 14.119. Então, a gente utilizaria esse PSA para fazer o incentivo dos proprietários dessas áreas que precisam desse reflorestamento. O objetivo, então, seria esse reflorestamento para reduzir a emissão desses gases, né? Então, a gente faz a menção ali do programa Município Carbono Zero, que foi idealizado pela professora Maria Tereza, né? E um dos objetivos também, dentro desse edital que elaboramos, foi fazer um atlas de carbono, né? A gente trouxe essa nomenclatura para consolidar os dados de emissões dessas áreas que precisam desse reflorestamento, qual a quantidade que ela está emitindo de CO2, qual é a quantidade e posteriormente, né, depois do reflorestamento, ver se está sendo eficaz essa aplicação desse PSA, né? Então, seria uma equipe técnica que consolidaria esses dados, né? Mas é um dos objetivos também a médio ou longo prazo. E também temos o planejamento estratégico, que é uma forma de recuperação de fauna e flora, que aí podemos até, depois o Wellington vai falar dos serviços ambientais ali dos pagamentos, né, que talvez possa se inserir também no serviço de cultura, né, que pode até ter algum corredor ecológico, algo do tipo, para poder fazer essa restauração também. Aí pode isso. Vocês conseguem me ouvir? Sim.
Beleza, então eu vou falar sobre o pagamento por serviços ambientais. Só para conceituar o que é, o pagamento de serviços ambientais é um mecanismo financeiro que visa recompensar os proprietários de imóveis rurais ou urbanos, ou organizações que desempenham um papel na prestação de serviços ecossistêmicos, que são benefícios de ecossistemas que fornecem aos indivíduos, como purificação da água, a polinização de culturas, a regulação do clima e dentre outros. A ideia por trás do pagamento por serviços ambientais é reconhecer e incentivar a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, envolvendo compensação direta ou assim como incentivos fiscais, concessões de crédito de carbono ou alguma outra forma de recompensa. Esses pagamentos, o objetivo deles são destinados a encorajar a prática que promova a conservação da biodiversidade, a proteção de áreas verdes, a gestão sustentável de recursos naturais e a mitigação das mudanças climáticas. Dito isso, assim como exemplo de pagamento de serviços ambientais, temos o serviço de provisão, né, que como exemplo podemos trazer aí a questão dos alimentos, da água, da madeira para combustível, fibras, bioquímicos e recursos genéticos. E o serviço de suporte, como formação do solo, produção de oxigênio, ciclagem de nutrientes e produção primária. E o serviço de regulação, podemos trazer aí como exemplo a regulação climática, de doenças, biológica, de danos naturais, regulação e purificação da água e polinização. E quanto ao serviço cultural, como a ideia dos outros colegas também, né, é a ideia da proposta de um ecoparque e também como resultado do pagamento de serviços ambientais, um incentivo da recreação do turismo, da identidade cultural. E é isso que eu tenho a dizer no momento. Passo a palavra para a colega. Bom, pessoal, então, vou dar continuidade à apresentação da Paula e do Wellington, complementando. Então, muitos já ouviram falar do PSA, do Pagamento por Serviços Ambientais, e algumas pessoas não. De qualquer forma, né, fazendo uma ilustração, a base do que o Wellington explicou, o pagamento por serviço ambiental seria o reconhecimento a um prestador daquele serviço. Então, um produtor, uma pessoa que gera condições em determinado local, na sua propriedade, no caso do nosso edital, para que o serviço ambiental seja executado de uma maneira devida. Então, o PSA nada mais é do que o reconhecimento dessa pessoa, desse prestador ou desse provedor de serviço. E é isso que a gente está vendo na imagem, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, ali, né, há o reconhecimento desse prestador, e esse reconhecimento pode ser através de uma instituição privada, de uma instituição pública, de uma instituição do terceiro setor, né, no caso ali, por atividades de conservação e recuperação da fauna nativa. Então, é uma pessoa que, mais ou menos, como a gente está propondo ali no nosso edital, vai, né, fará ali a reconstituição, o reflorestamento de uma área de preservação permanente que esteja dentro da sua propriedade, né? Então, através dessa recuperação, há diversos ganhos, e esses ganhos, eles são tanto biológicos para o ecossistema em si, então favorecem os serviços ecossistêmicos, como para nós mesmos, né? Por exemplo, gerando água de qualidade. Então, o serviço ambiental, ele é um estímulo, se a gente for pensar, para que a pessoa possa contribuir com aquele serviço que a natureza presta de maneira gratuita para nós, certo? Então, aqui nessa imagem, nós trouxemos para que ficasse melhor contextualizado para quem ainda tivesse alguma dúvida sobre o que é o PSA, certo? Então, dando continuidade aqui à apresentação, no nosso edital, nós
já compusemos o documento, né, como a Paula citou anteriormente, e nós utilizamos também muitos dados que foram disponibilizados tanto pela professora Maria Tereza quanto pela Pamela, né? Então, a nossa ideia é auxiliar ali no reflorestamento das áreas de preservação permanentes do município de Piabiru, através do plantio de espécies nativas, né? Então, essas espécies, elas podem ter características pioneiras, que são aquelas plantinhas que são as primeiras a chegar no ambiente. Então, por exemplo, uma pitangueira. Uma pitangueira é uma planta que chega primeiro no ambiente e dá condições para as outras, que são as iniciais e tardias, que são as árvores maiores, se estabelecerem também. Em uma das aulas, nós também tivemos um diálogo com o Cleiton, e ele disse, né, que há um viveiro na região de Piabiru, que pode ceder algumas mudas. Então, nós pensamos em, quem sabe, fechar uma parceria com esse viveiro, para que possamos ter essas mudas e utilizá-las para a recomposição dessas áreas de vegetação. Nós também temos, além do objetivo, que como a Paula citou, em observar os locais que estão bastante degradados, também priorizar, aí, através do nosso edital, propriedades que estejam próximas de áreas protegidas. Áreas protegidas seriam unidades de conservação, as próprias áreas de preservação permanente, reservas legais, para que possa ser feito um corredor ecológico. Então, quanto mais próximas essas áreas, mais a possibilidade de se criar literalmente um corredor e auxiliar aí na maximização dos serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, a passagem de fauna. Então, isso nós também pensamos dentro do nosso edital que nós confeccionamos, certo? Então, como eu disse, muitos dados foram disponibilizados pela professora Maria Tereza e pela Pamela e pela professora Clarissa, né, nas nossas aulas. Então, alguns desses dados eram que há cerca, se eu não me engano, de 1.377 hectares de áreas de preservação permanente para serem recuperadas no município até 2030. Certo? Desses 1.377 hectares, 744 estão em áreas rurais, sendo que 56 hectares estão ali nas regiões de nascentes. Isso, pessoal, né, todos esses dados estão ali em 129 propriedades rurais que têm o CAR, certo? Então, nós pensamos em trabalhar com propriedades que tenham ali o CAR regularizado. Então, nós pensamos em trabalhar, né, com essas áreas, com esse quantitativo de 744 hectares de florestas para ser replantados, e fazendo um cálculo, nós vimos que cerca aí de 290.030 toneladas de carbono poderão ser sequestrados, se nós conseguirmos, né, fazer a recomposição desses ambientes. Certo? Então, aqui no mapinha ao lado, foi um material disponibilizado pelas professoras em sala de aula, e aqui nós temos as diversas áreas verdes que estão no município de Piabiru. O que nós pensamos, inclusive já solicitamos até para a Pamela, em ter, né, a localização dessas propriedades rurais que precisam ser restauradas. Tendo essas propriedades e vendo as proximidades, nós podemos, inclusive, aplicar essa questão do corredor ecológico. Então, esse mapa está contextualizando a cidade inteira, as áreas de vegetação inteira da cidade. Nós pensamos em dar uma priorizada ali nas propriedades rurais. Então, fazer uma seleção um pouquinho maior, um pouquinho macro, dentro desse mapinha que está ali à esquerda da tela para vocês. Bom, então, né, nada mais é o nosso edital, ele conta, né, com uma parte de plano de recuperação de áreas degradadas, então nós faríamos um PRAD mesmo dessas áreas de preservação permanente que precisam ser reflorestadas, né, utilizando ali plantas arbóreas nativas, então vocês têm uma diversidade imensa, maravilhosa de árvores na região, que nós podemos utilizar, conversando ali, alinhando certinho com o viveiro, fazendo a técnica de plantio direto, né, através da capacitação mesmo da própria população para fazer o plantio dessas mudas. E nós pensamos num acompanhamento quadrimestral.
Por quê? Porque muitas plantas começam a se desenvolver já em torno de 4, 5 meses, então nós pensamos em fazer aí um acompanhamento para ver se está sendo, né, certinho, aplicado de maneira correta essa recuperação por todos os proprietários que tivessem interesse em participar desse edital, certo? Então, pessoal, basicamente isso. Opa, acho que foi lá para cima. Basicamente isso. Aqui estão as referências que nós utilizamos na nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos.